começar a nossa aula sobre introdução à biologia. Mas o que é que significa biologia? A biologia vem de dois termos em latim: bio, que significa vida, e logia, logos, que significa estudo. Ou seja, a biologia é a ciência que estuda a vida, estuda os seres vivos, né? Onde esses seres vivos vivem, como eles vivem, do que eles são feitos, como eles se interrelacionam. Tudo isso aí é campo de estudo da biologia, que também tem suas subdivisões. Há várias outras partes da biologia que estudam determinados organismos, como, por exemplo, a zoologia, que estuda os animais, a botânica, que estuda as plantas, a ecologia, que estuda as relações entre os seres vivos, ou seja, a biologia ela é uma ciência muito ampla. E como toda boa ciência, ela parte do método científico. E o método científico, ele é dividido em algumas etapas, como vocês podem observar aqui. A primeira delas é a observação, seja de um organismo, seja de um fenômeno. A partir daí são feitas perguntas, são lançadas hipóteses, feitos experimentos, são analisados os resultados desse experimento e aí você tem uma conclusão. Essa conclusão pode levar a uma nova descoberta, e aí nós teremos uma teoria. Mas uma teoria não é uma verdade absoluta. Com o passar do tempo, uma teoria ela pode ser refutada, até porque a tecnologia e a ciência ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Porém, há teorias que o tempo passa e não consegue comprovar o contrário. No caso dessas teorias que são aceitas por todos e que é difícil você comprovar o contrário, você tem aí uma lei, como por exemplo a lei da gravidade e as outras leis de Newton. A biologia também é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela se relaciona com várias outras ciências, como a história, a geografia, a química, a física. Então, é possível você encontrar essas interrelações da biologia com as outras ciências. A biologia também existe seus compartimentos, suas subdivisões. E para isso nós temos uma noção sobre os níveis de organização dos seres vivos. Esses níveis de organização, eles partem desde o átomo, que vão formar moléculas, que vão formar orgânulos, que vão formar as células, e um conjunto de células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos, e esses órgãos reunidos que desempenham uma função vão formar um sistema. E o organismo é o conjunto desses vários sistemas, respiratório, digestivo, circulatório. Então, isso forma um organismo. Vários organismos da mesma espécie formam uma população. Várias populações diferentes, né, de várias outras espécies, formam uma comunidade. E essa comunidade em um ambiente, somado aos aspectos físicos, como o solo, o clima, o ar, a água, vai formar um ecossistema. O nosso planeta ele é muito grande, ele é muito diverso, ele é muito rico. Então, há vários tipos de ambiente, há vários tipos de ecossistemas. Ecossistemas muito grandes, nós damos o nome de biomas. E o conjunto dos biomas existentes no planeta Terra, onde existe vida, nós vamos dar o nome de biosfera. Esse é o último nível de organização dos seres vivos. E como os seres vivos eles têm as suas peculiaridades, né, suas características, vamos dar uma olhada aqui em algumas delas. A primeira é a composição química. Os seres vivos são formados pelos chomps. O que são os chomps? É uma forma de a gente memorizar os átomos que são mais comuns nos seres vivos. No caso, aqui nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, destacando-se aí o hidrogênio como sendo o componente mais presente nos seres vivos. Em relação à organização, os seres vivos são formados por células. As células é a menor unidade funcional do ser vivo. Memorizem isso, isso é muito importante. Os seres vivos podem ser unicelulares, né, possuir apenas uma única célula, ou pluricelulares, né, mais de uma célula. As células podem ser procarióticas, dos seres procariontes, seres mais rudimentares, como as bactérias, ou células
Eucarióticas, que são as células dos eucariontes, que são organismos que têm uma célula mais avançada, né? Com mais organelas, com uma organela mais complexa, né? Uma célula mais complexa. O metabolismo também é uma característica dos seres vivos. O anabolismo, que é a síntese, a construção, né, dentro do organismo. O anabolismo, que é a quebra, ou seja, quando se absorve o nutriente, esse passa por um processo de catabolismo, ele é decomposto. A partir daí, ele é absorvido e juntado para construir uma nova estrutura, uma nova parte. Esse é o anabolismo. O anabolismo tem a ver com o crescimento. A reprodução, que pode ser assexuada, a forma assexuada não há geração de um organismo com uma característica genética nova, como se fosse um clone, e a reprodução sexuada, que é a reprodução onde há combinação. Então, os seres vivos que têm uma reprodução sexuada, eles dão origem a descendentes que têm uma variação genética. O crescimento, então, os seres vivos eles são capazes de aumentar o seu volume celular, de aumentar a sua quantidade de células, eles crescem. E também uma outra característica é a homeostase, que é justamente essa manutenção do equilíbrio do organismo frente às variações que ocorrem no ambiente. Outro fator importante é a reação. Os organismos eles reagem aos estímulos ambientais, seja o ruído, seja o calor, seja a iluminação. Então, tudo isso aí fazem parte das características dos seres vivos. E a última, não menos importante, a evolução. Os seres vivos são capazes de evoluir com o passar do tempo.